Olá, meu nome é Mariana Guerra, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre dólar, investimentos em dólar. Tem muita gente que está me perguntando se ainda vale a pena dolarizar o patrimônio, sendo que o mundo teoricamente estaria se desdolarizando. Muita gente me perguntando se vale a pena investir lá fora, sendo que o governo acabou de anunciar um tributo sobre as aplicações financeiras no exterior. Além disso, muita gente perguntando por que o dólar caiu agora, menor preço desde junho de 2022. E muita gente me perguntando sobre o que aconteceu agora com os juros americanos nessa última quarta. E nesse vídeo eu vou explicar tudo isso, então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Sim, muita gente me perguntou por que o dólar caiu tanto agora, né? Ele chegou na casa de R$ 4,90, menor preço desde junho de 2022. E o pessoal me perguntando se era o mercado precificando o fim do dólar, se o dólar ia morrer, se a hegemonia do dólar estava acabando. E, gente, não é bem isso, tá? Não é assim que a banda toca. Sim, o dólar realmente caiu agora, ele se descontou bastante, mas não é porque o mercado acredita que o dólar vai acabar ou que o dólar vai morrer ou algo assim. É só que os títulos americanos estão relativamente menos atrativos por uma questão de retorno, porque parte do mercado já está começando a precificar um possível fim do ciclo de alta dos juros americanos. Um exemplo bem claro disso é que os juros estão aumentando cada vez menos. O Fed já chegou a fazer aumentos de 1 ponto percentual e o último foi de 0,25. No caso, eu estou filmando esse vídeo numa terça, então não tenho certeza de qual foi o resultado de quarta-feira, eu vou colocar aí na tela. Mas o Fed já tinha avisado que nessa próxima reunião ele iria aumentar 0,25%, então eu imagino que foi isso que ele fez. E além disso, na ata da última reunião, o Fed falou que estava estudando a possibilidade do fim do ciclo de alta por causa da situação bancária e tudo isso. Então sim, o fim do ciclo de alta dos juros americanos está cada vez mais próximo. E se o juros nominal deixa de subir, por mais que talvez ainda tenha algum aumento de juros real, com a possibilidade de uma queda inflacionária, fato é que os títulos americanos acabam ficando relativamente menos atrativos. O investidor pode ganhar preferência pelo título de outras nações, que têm maior risco, mas também pode dar maior retorno. E o Brasil tem o maior juros real do mundo, então sim, nessa historinha o nosso câmbio acabou caindo, principalmente de março para abril. Na prática, era para ter acontecido antes, mas a falta de uma definição sobre o fiscal acabou assustando o investidor estrangeiro. Agora, com o arcabouço fiscal, por mais que seja um arcabouço bem criticável, eu critiquei ele bastante aqui no canal, ele alinhou as expectativas. Então isso ajudou também a atrair capital estrangeiro. Então sim, agora em março e abril o dólar caiu. Mas não é porque o mercado acha que o dólar vai acabar, não é porque o mercado acha que o dólar vai deixar de existir, ele não vale mais, ou porque o real valeria mais que o dólar em termos de reserva de valor, não é isso. E quando a gente olha no longo prazo, a moeda que foi mais bem sucedida em guardar o seu poder de compra, a moeda que mais se valorizou foi o dólar. E na prática, essa grande queda do dólar que teve agora, que deixou muita gente assustada, no longo prazo não faz nem arranhão. E pessoalmente eu prefiro olhar para essas correções como bons momentos de compra. E apesar de agora os Estados Unidos estar passando por uma inflação bem importante, quando a gente olha para a história do país, a gente vê que eles têm uma inflação muito menor que a nossa. Que a moeda deles nunca mudou de nome, nunca cortou zero. O dólar foi muito mais eficiente em manter o seu poder de compra, agir como reserva de valor. Ele se inflaciona, mas numa velocidade muito menor. Ele tem mais de 230 anos de vida, enquanto o real tem 30. Chega a ser injusto comparar a inflação das duas moedas. Então, no longo prazo, a tendência é que o dólar se valorize frente ao real. Tiveram momentos de exceção? Tiveram. Mas de curto prazo, eles não se manteram. Então, considerando tudo isso, é muito importante ter uma parte do seu patrimônio dolarizado, até inclusive para se proteger internacionalmente. E além disso, quando se fala em investir em dólar, não é no sentido de ganhar com especulação cambial, mas também nos ativos americanos. E verdade seja dita, a economia americana é mais forte que a nossa. Eles crescem mais. E o motivo que fez o dólar cair agora, que é a precificação do fim do ciclo de alta dos juros, para a economia americana é um bom indicador no médio e longo prazo. Por quê? Agora os juros vão estabilizar, eles vão ficar altos por um tempo, a economia vai desacelerar um pouco, a inflação vai conter, e quando isso acontecer, em teoria, os juros vão cair. E nesse momento, tudo que se descontou, ações, ativos de risco de forma geral, vai acabar subindo. E é uma coisa que eu tô falando desde o ano passado, sobre as Big Techs em particular. Quando elas se descontaram, estavam demitindo gente, o mundo todo tava falando que ia quebrar. Eu fiz um vídeo aqui falando que eram boas empresas, que com certeza não iam falir, que na verdade era um desconto por uma questão cíclica e que depois ia se reajustar, ia subir de novo. E agora saiu o resultado dessas empresas, Google lucrou 15 bilhões, Meta, o lucro caiu, mas o mercado esperava pior, então acabou agradando. Nesse último mês, Meta subiu 20%, Microsoft 12%,
Amazon e Google 7%. E eram empresas que no final do ano passado a mídia estava retratando como se estivessem acabando, colapsando. E aí vem, todas as demissões feitas, pelo que parece, foram demissões desnecessárias, né? Tinha uma gordurinha ali. Isso foi uma coisa que eu já falei num vídeo aqui. Quando os juros estavam baixos, essas empresas cresceram muito. Elas se alavancaram, cresceram mais do que deviam, né? Olharam para esse ambiente de crédito fácil como crescimento econômico. E é por isso que a subida dos juros foi importante, porque senão ia virar uma bolha e explodir. Então percebam, tudo que eu venho falando sobre investimento estrangeiro, dólar, ações americanas de forma geral, o discurso não mudou. Tá acontecendo. As Big Techs agora são um exemplo disso. Mas temos um porém. Nessa última semana, o governo provou que realmente eles vão enfiar a faca em tudo que dá. O governo publicou uma medida provisória que muda a tributação de pessoas físicas em aplicações financeiras no exterior. A partir de 2024, as pessoas físicas precisarão computar de forma separada os rendimentos do capital aplicado fora do país. E aí, no caso, teria isenção caso a sua parcela anual de rendimentos seja até R$6.000. Então, você não poderia ganhar mais de R$500 por mês. Caso essa parcela anual de rendimentos fique entre R$6.000 e R$50.000, então você teria que pagar uma taxa de 15%. E quando o rendimento anual for maior que R$50.000, então você pagaria uma taxa de 22,5%. Então, se isso passar, a isenção vai cair, porque o governo precisa aumentar a arrecadação. E segundo, percebam que tudo que eu tô falando é em real. Então, sim, o governo vai ganhar com o rendimento da sua aplicação financeira, mas ele também ganharia com uma questão cambial. Então, se o real se desvalorizar, e aí isso poderia acontecer por uma queda de juros, por exemplo, que o governo está brigando para os juros caírem, o governo ganharia mais. O discurso do governo é que a mudança seria para compensar a nova tabela do imposto de renda, que vai passar a ter isenção até R$ 2.640. E na minha opinião, o reajuste sobre a isenção do imposto de renda é um acerto, né? Eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui, sobre como que o governo ganha com a inflação, né? Ele tem o poder de desvalorizar a sua moeda, não faz o reajuste necessário e consegue aumentar a arrecadação do Estado. Porém, falar que para isso seria necessário tributar as aplicações no exterior é algo bem mentiroso. Senão, não é reajuste, é realocação de imposto. Mas é aquilo que eu falei no canal, né? O governo precisa aumentar a arrecadação. Isso não vai pegar bem, não está pegando bem, está afetando a popularidade. Então, qualquer discurso populista que ele consiga usar para fazer, ele vai usar. Outro discurso usado pelo governo é que esse seria um imposto para os ricos. Sendo que o rico, né, o super rico, consegue mudar a residência fiscal e foda-se o imposto do governo. No final, se isso passar, quem vai pagar a conta é realmente o brasileiro que está tentando proteger uma parte do seu patrimônio no exterior. Né? Aquele cara que está ganhando 6 mil de rendimento anual. O cara que ganha R$6.000 em rendimento anual é um cara super rico? Não. E aí vem, essa nova tributação muda o que eu falei aqui no vídeo? Não. Né? Tudo que eu falei sobre o dólar ainda é verdade. Você precisar se proteger internacionalmente ainda é verdade. Mas, de fato, é algo que pesa. A minha esperança é que talvez já não passe. Porque ainda tem que ser votado e o pessoal que vai votar tem muito investimento no exterior também. Né, os políticos. Então resta aguardar. E para terminar o vídeo eu tenho que falar sobre a desdolarização que está acontecendo. Desde a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando os Estados Unidos congelou as reservas da Rússia e usou o dólar como arma de guerra, os países ficaram desesperados para não dependerem mais do dólar, em especial a China, que está fazendo acordo com o Brasil, a Arábia Saudita, a Rússia e vários países de fazer acordos usando a sua moeda, sem passar pelo dólar. E sim, pode ser que no futuro o dólar não seja mais o que ele foi antigamente. No sentido de não ter mais essa hegemonia. Mas isso não vai acontecer hoje e nem vai acontecer amanhã. O dólar ainda tem muita força internacional e muito maior que a China. Para vocês terem uma ideia, 60% das reservas dos bancos centrais do mundo estão em dólar, enquanto a moeda chinesa seria a quinta maior, equivalendo a 3%. E assim, a China tem algumas vantagens que talvez ajudem ela a peitar o dólar? Tem. Ela tem muita gente que mora lá, então já é muita gente utilizando a moeda do país. Além disso, a China está se aproximando de vários países emergentes, ela está se posicionando muito na África, mas ao mesmo tempo vale lembrar que moeda é confiança, principalmente moeda fiduciária. A China vai conseguir entregar essa confiança para conseguir substituir o dólar? Não sei. Hoje o Estado chinês e as políticas chinesas são vistas com desconfiança. É um regime autoritário. E além de tudo isso, a economia americana, a produtividade americana são muito fortes. Eu tenho um vídeo aqui em que eu comparo os Estados Unidos com a China e eu mostro isso lá, eu falo isso lá. Eu falo sobre a produtividade per capita de cada país, falo que poderia influenciar no crescimento de cada país.
Então, eu ainda acho os Estados Unidos mais forte que a China, pessoalmente falando. Mas, de fato, a China está focando muito nessas relações geopolíticas e os Estados Unidos está dormindo mais no ponto. Tudo isso dito, mesmo se acontecer, né, mesmo se o dólar perder a força, ele deixar de ser a maior moeda mundial, mesmo se isso acontecer, o que vai demorar, ele não vai ser pior que o real. Então, sim, é muito importante dolarizar o seu patrimônio, é muito importante diversificar a sua carteira internacionalmente. Além disso, tem a questão da economia, a questão dos ativos, a questão do crescimento de cada país. Isso também pesa. Tem muita empresa americana boa, muita empresa que se descontou e que, quando a expectativa inverter, vai se valorizar. O objetivo do vídeo foi esse, né? Rever todos esses assuntos que acabam afetando o dólar, dolarização de patrimônio, tudo isso. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Dá um like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Até o próximo vídeo.